Bom, pessoal, começando aqui mais um quadro Ricardo Convida, em que eu trago o Ricardo Vieira, que é advogado societário, sócio de escritório, tem uma baita experiência em fusões e aquisições, private equity, venture capital, ele vai contar um pouquinho para a gente. Então, vou chamar aqui o Ricardo para falar com a gente. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Beleza. Muito bom. É estranho te ver sem barba, né? Quanto tempo que eu É, tava né? te vendo? Já tinha mais de um ano que você tava de barba, não? Geralmente eu estou de barba, né? Mas de vez em quando eu corto, até minhas filhas estranham. Uhum, legal. E aí você tá falando de casa, tá certo? De casa, home office full time há mais de um ano. Legal também. Eu tô desde abril de 2020, aí direto home office, cara. Acho que cada um tem uma experiência diferente, né? A Sim. depender das circunstâncias em casa, mas sei lá, para mim tem sido bem eficiente. E, Ricardo, deixa eu te perguntar, né? Queria pedir, eu vou te fazer algumas perguntas, né? E queria até Claro. pedir para você contar um pouquinho assim como é que a gente se conheceu, né? Você lembra como foi? Você lembra como é que foi a apresentação? E como que a gente trouxe o relacionamento de lá até aqui, né? Como que isso foi evoluindo? Você lembra como foi? Então, acho que quem apresentou foi a Patrícia, que era sócia aqui do escritório, né? Na verdade, Uhum. ela era o Marcelo, né, de BH, gestor, Sócio da DLM. sócio da DLM, que depois Que teve uma cisão, né, que virou Ória depois, aqui em São Paulo. virou hora em São Paulo e foi comprado pelo Banco Inter, né? A DLM? Foi. Sim. A DLM foi a gestão de recursos foi comprada pelo Banco Inter lá em BH. E em São Paulo não, em São Paulo eles viraram a Ori aqui, né? É uma empresa de private equity especializada muito em tecnologia e Uhum. seguem firmes e fortes aqui. Então foi lá Uhum. atrás, né? Mas era bem. Eu não lembro nem se já existia a Dorset na época, já existia? Existia, Tá. existia, mas faz um tempo, faz um bom tempo, né? É. Acho que a gente até foi mesmo, acho que a gente fez um almoço, né, com a Patrícia, contigo. Patrícia, Sim, né? sim, Patrícia. E a gente. E essa história da Hora é interessante porque o Marcelo ele sempre atuou na parte de recursos líquidos, né? Ou sei lá, multimercado, fundo multimercado. E aí quando eles Sumiu aqui começaram para a... mim o áudio. Sumiu? Voltou? Voltou. Legal. E aí o Marcelo ele trabalhava, né, com fundos multimercados, não sei o quê. Daí eles fizeram o Private Equity quase que uma operação só São Paulo, né? Essa cisão ficou bem, as áreas ficaram muito bem divididas, tal. Mas assim, com relação a nossa apresentação foi muito interessante, né, Ricardo? Porque eu acho que quando você tem uma apresentação comercial, né, que foi na prática o que aconteceu, você normalmente segue a partir dali uma relação comercial que muitas vezes acaba sequer prosseguindo, né? Você muitas vezes conhece Sim, alguém e a história meio que dissipa, ou não, você tem uma relação que pode virar uma relação comercial interessante, de parceria operacional. Acho que aqui caiu. De parceria operacional. Vou seguir aqui, tá, Ricardo? Caiu do tá, lado eu aqui. tô. Caiu de um lado lá, mas deixa aqui. Tudo bem. Então, e no nosso caso foi legal porque isso seguiu para uma relação de confiança super bacana, né, em que a gente vai poder falar um pouquinho mais na nossa conversa, onde a gente troca ideia de muita coisa, né, a respeito de Dorset, não a respeito de Dorset, e estamos sempre tendo conversas muito, muito, muito estratégicas e interessantes. Mas eu queria pedir para você contar um pouquinho da tua atuação, Ricardo, se você puder, né? Você hoje é advogado societário, tá certo? Sim, Sócio do escritório onde você está. Você pode contar um pouquinho, assim, de modo geral, da tua atuação? claro. Vamos lá. Eu estou no escritório. Esse ano eu faço 16 anos de escritório, né? Eu entrei. É um escritório que quando eu entrei, ele era muito focado, ele ainda tem uma parte muito grande de contencioso, né, um escritório de contencioso estratégico,
e não era tão focado em consultivo, né? E eu entrei nesse movimento do escritório abrir um pouco mais a parte consultiva. Então eu cheguei para ajudar a levantar o societário, a parte mais consultiva do societário, isso em 2005, com a Patrícia, inclusive. Cerca de 2 anos depois, né, entrou um sócio, entrei como advogado ainda, entrou um sócio novo no escritório. Peraí, só um segundo que meu áudio está meio esquisito aqui, peraí. Tá. Vamos ver se melhora agora. Para mim tá ótimo, talvez para você Perfeito. esteja ruim aí, né? Entrou um sócio novo no escritório, que era um sócio advindo de banco, né? Ele veio do Boston, logo que o Boston foi vendido para o Itaú. Aí ele foi convidado para ir para o Itaú, pensou em se aposentar, enfim, resolveu ir para o escritório, porque ele já tinha relacionamento com os sócios. E ele resolveu abrir a área de mercado de capitais especificamente no escritório. E quando ele chegou, ele perguntou, né, para os sócios, putz, tem algum advogado já no escritório que talvez eu possa aproveitar e tudo mais, e me convidaram para isso. Então eu comecei nesse momento, em 2007, a trabalhar também com o mercado de capitais, até larguei um pouco o societário durante um tempo, cuidava mais da parte de mercado de capitais, estruturação de fundos, habilitação de gestor, toda a parte de CVM, um pouco de Bacen também, mas Bacen quem tocava mais era esse sócio mesmo, né, eu cuidava mais de CVM desde sempre. Participei de licitação de concorrência pública para fundo de investimento de venture capital. O primeiro fundo que eu peguei, assim, caiu no meu colo, uma licitação do BNDES, da FINEP, para criar um fundo de venture capital, né, de inovação. Eu nunca tinha visto um fundo na vida e, enfim, a gente aprende nessas horas. E aí comecei a trabalhar bastante com o mercado de capitais, com essa parte de fundos em especial, fundos, gestores e administradores. Por conta de uma parte desse mercado de fundos, a parte de private equity, voltei a trabalhar muito com o societário, né, porque os fundos faziam as compras e vendas das empresas, então voltei a trabalhar bastante com isso. A Patrícia, que nos apresentou, né, ela tinha saído do escritório, foi para Chicago, passar um tempo, depois ela voltou, assumiu o societário e depois de um tempo ela saiu do escritório. Né, e quando ela saiu do escritório, os sócios chegaram à conclusão que eu era o sucessor natural para assumir o societário. Né, é uma época que eu estava fazendo mais mercado ainda do que o societário puro, mas acabei abraçando o societário também. Aí o resto é história, né? Aí virei sócio e hoje eu cuido de uma parte de mercado de capitais, então alguns tipos de fundo eu cuido, então FIPs, né, Private Equity, fundo imobiliário eu cuido, e a parte societária inteira, desde dia a dia mesmo, housekeeping, que a gente fala de societário, até M&A mesmo, operações. Então a gente acaba vendo de tudo, e o interessante é que, assim, pela parte de mercado de capitais, nas operações societárias, a gente cada hora usa um chapéu diferente. Né? Ora estamos pelo administrador do fundo, pelo gestor do fundo, pela própria investida, e a investida muitas vezes é a empresa já consolidada, às vezes é uma empresa em estágio inicial, uma startup mesmo. Então a gente consegue enxergar e entender quais são as dores de cada tipo de transação. Porque uma compra é diferente se for uma startup, se é uma empresa baseada em tecnologia, se é uma empresa já consolidada. Então muda muito, e se você está do lado da investida, do lado do investidor, na hora do fundo também, se você é do lado do administrador ou do lado do gestor. Então, para cada ponto desses da operação, você tem dores específicas e questões específicas que te interessam. Então, às vezes, a gente tem que virar a chavinha mesmo. Né? Não, com isso aqui eu não preciso me preocupar, porque nessa operação eu estou na outra ponta. Problema, eles que lutem, né? Problema do outro lado lá. E é interessante, né? Porque você nasce como societário a partir de uma visão bastante de fundo, de banco, né? Eu acho que isso te dá uma experiência, né? Acho que tem muita gente que se preocupa, né? Fala, tem até um termo, né, Ricardo, que fala assim, esse aqui é um advogado pró-business ou não pró-business, né? Tem um negócio desse aqui no mercado, né? Tem isso, tem. E assim, o que é muito sem preconceito, porque obviamente cada advogado acaba sendo especializado numa área específica. Mas o que a gente vê muito? Vai ter uma transação societária, aí a empresa que vai receber, o comprador geralmente não, mas a empresa que vai ser vendida ou receber o investimento, ela tem aquele advogado dela que cuida da vida dela. Às vezes, inclusive, o advogado cuida da família, dos fundadores e tudo mais. Só que, via de regra, é um advogado que está acostumado mais com civil, com família, com trabalhista, com societário mais de rotina. Então, às vezes, em determinadas operações, esse tipo de advogado, às vezes, até atrapalha, né? Com perdão da palavra aqui, né? Porque muitas vezes ele se apega a pontos que não faria sentido você se apegar, que naquele tipo de transação é comum.
Eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero discutir política aqui, mas eu vou dar um exemplo, né? Uhum. O governo alegava que não assinaram o contrato com a Pfizer porque a Pfizer tinha uma cláusula de isenção de responsabilidade, né? Uhum. Aí eu falo, isso parece advogado júnior, que ele quer mostrar serviço, então ele olha lá e fala, não dá para aceitar essa cláusula. Primeira pergunta é, essa cláusula está presente no contrato da Pfizer com os governos do mundo inteiro? Estava. Né? Então, peraí, então quem sou eu na fila do pão para dizer que eu não vou assinar esse contrato? Né? Esse contrato estava, inclusive, no contrato lá da AstraZeneca. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que entender o negócio que você está fazendo o famoso escolha as suas batalhas. Tem coisas que você vai ser obrigado a ceder. Então, existe uma questão que a experiência vai te dando nessas operações, porque no primeiro momento você lê um contrato desse, tem um monte de coisa que você não gostaria de aceitar. Uhum. Mas na prática você sabe que não dá para você simplesmente negar tudo que está ali e dizer que você não aceita. Então você acaba tendo que ceder. O que você vai discutir é isso. Onde eu vou ceder, onde eu não vou ceder. Então o advogado que não está acostumado com esse tipo de operação, muitas vezes acaba sendo não pró-business, né, como você falou, contra o negócio, não por uma questão dolosa, de intenção, de querer atrapalhar o negócio. Ele acha que ele está fazendo um bom trabalho, impedindo o cliente dele de seguir com determinados negócios por conta de uma outra cláusula, que na verdade pode ser de repente uma praxe daquele tipo de operação. Então não faz sentido ele encrencar com aquela cláusula, ou talvez não encrencar tanto, né? Sim. Aprender um pouco a ceder, então E também natural isso. Também tem a questão do equilíbrio das relações, né? Existem, a depender com quem você está negociando, você tem mais espaço para discutir uma série de cláusulas, ou a depender você não tem tanto espaço, né? Isso vem, como você falou, da questão da experiência, não só de já ter lidado com a questão de negócio, né? Eu acho que quando você está falando de banco, a hora que você está falando de fundo, a hora que você está falando de investida de fundo, cara, você está falando de mundo de negócio, dia a dia disso aí, né? Então, é quase como se fosse um tipo diferente de advogado, como, por exemplo, o advogado tributarista, ele é um tipo de advogado bastante específico para o que ele faz. Então, você vai moldando a tua cabeça para aquele tipo de realidade. E uma das coisas que eu acho que é muito legal, muito curioso, e toda vez que a gente conversa, para mim, fica muito claro, a gente está conversando de negócio, né? A gente está conversando de negócio e, por acaso, eventualmente a gente entra em ângulos jurídicos que estão dentro do contexto de negócio e não o contrário, né? Não é que a gente está falando de jurídico e o negócio entra como contexto, não. E eu acho que isso agrega bastante numa conversa e certamente não desagrega, que eu acho que é o mais importante. E um outro ponto que eu percebo bastante é que quando você é especialista societário a partir desses ângulos, você olha para um societário tradicional, né, Ricardo, já pensando a possibilidade de ângulos que às vezes não estão na mesa, mas você consegue destravar uma possibilidade a partir dessa tua atuação, não? Sim, não, e tem um ponto interessante sobre isso. Eu estava discutindo hoje com o meu sócio de tributário, né? E tem um cliente que está numa operação agora para a venda da empresa dele, e há uns 3 ou 4 anos ele tinha umas práticas tributárias que a gente falou, não, isso aqui você precisa corrigir, né? Aquela questão do empresário brasileiro que assume determinados riscos, não, vou fazer desse jeito que facilita meu caixa e tudo mais. E o que a gente sempre fala é o seguinte, olha, até recentemente, que o Brasil entrou numa fase de operação de fusão e aquisição, quer dizer, a história de fazer uma empresa para vender é uma coisa relativamente nova na cultura brasileira. Uhum. Né? Antigamente as empresas duravam, era empresa familiar, ou ela quebrava ou ela durava 100 anos. Ia passando de pai para filho. Não tinha essa coisa que existe de 15, 20 anos para cá, vou fazer a empresa crescer, vai aparecer alguém grande interessado, vai comprar, vou ficar rico, vou me aposentar. Não tinha isso. A empresa era criada meio para ficar para sempre. Então, as estruturas tributárias, principalmente, né, eram feitas pensando um pouco nisso. A empresa vai ser sempre minha. Então, as pessoas adotavam práticas não tão corretas, para não usar outras palavras, e rezava para não ter problema com o fiscal. Não, isso aqui é difícil de pegar, o fiscal não vai aparecer. O que a gente sempre fala é o seguinte, você pode ter razão com isso. Pode ser que o fiscal nunca apareça, um fiscal não pegue isso. Um comprador pega. Então, essa é uma recomendação que a gente sempre dá em todos os cenários, né?
você vai fazer você tem uma empresa, você está cuidando de um negócio, pense sempre na ponta final de um comprador. Tá? Um fiscal pode não pegar, nunca apareceu um fiscal à porta, um comprador vai pegar. Ele vai fazer uma due diligence, vai fazer uma auditoria na sua empresa, ele vai pegar tudo isso. Né? Agora, voltando só para o seu ponto anterior, né, de a gente entender qual que é o papel da empresa naquele negócio, a gente tem um trabalho quase de psicólogo, às vezes, que a gente precisa trazer, às vezes, o cliente para a realidade. Né? Porque eu não posso simplesmente acatar, às vezes tem que dar bronca no cliente. Eu não posso simplesmente acatar, o cliente fala, não gosta dessa cláusula. Ah, tá bom, eu vou lá para o outro lado e vou falar que você não gosta dessa cláusula e vou mandar tirar. Dependendo do negócio, se o cliente falar isso, eu viro para o cliente e falo, olha, eu entendo que você não gosta, pode não ser das melhores, mas essa cláusula aqui, pelo que eu já senti da negociação, se a gente voltar lá, morreu o negócio. Então, se eu simplesmente acatar o que o cliente me pediu para eu fazer, sem discutir com ele, sem sugerir as coisas para ele, eu posso matar um negócio, né? Porque tem muito advogado que acaba trabalhando de leve trás na negociação e só. Uhum. Ah, meu cliente concorda, meu cliente não concorda, meu cliente concorda, meu cliente não concorda. Muitas vezes tem que trazer ele para o chão e falar, olha, desculpa, você não é a última batatinha do pacote, a sua empresa não é a única no setor, né? Você está com uma proposta na mesa, tudo bem, a decisão de vender é sua, mas você está com uma proposta na mesa, existem concorrentes seus no mercado, se a gente dificultar muito essa operação, você está disposto a correr o risco de o comprador desistir, do investidor desistir e procurar um concorrente seu? Depende muito da posição que você está no mercado. A gente já teve clientes que estavam em posição tão estratégica que isso aconteceu mais de uma vez. Teve uma que foi no véspera de Natal, pré-apocalipse, né? Então foi no finalzinho de 19, dia 20 e pouco, assim, acho que 23 de dezembro mesmo. A gente estava fechando para assinar os documentos numa operação de venda, o cliente nosso era o vendedor. E na última hora teve alguns desentendimentos para a cláusula de indenização. E aí o comprador, multinacional e tudo mais, na última hora falou, não, aqui eu só aceito desse jeito. Meu cliente, no meio a gente estava fazendo isso por call. Estava aqui em casa, inclusive. Meu cliente falou, não, então não tem mais negócio. Então, ó, bom final de semana para todo mundo. O cliente estava de férias, inclusive. Ele estava participando do call, mas ele estava fora. Ele falou, bom final de semana para todo mundo, desligou. Numa sexta-feira, 11 horas da noite. Morreu o negócio. Ele matou o negócio. Obviamente, no domingo, a multinacional voltou pedindo, pelo amor de Deus, não, vamos voltar, aceito o que você quer. Né? Mas poderia não ter voltado. Mas o que acontece? Esse cliente ele tinha uma posição estratégica no mercado. Não tinha um equivalente a ele no Brasil. Uhum. E ele sabia disso. Uhum. Né? A gente teve um outro caso, alguns anos antes também, esse já tem uns 10 anos, que foi muito parecido também. Era um cliente que, toda vez que os compradores, de novo, comprador, grupo gigantesco no exterior, que o comprador fazia alguma coisa que ele não topava, ele saía da sala, pensava, voltava, falava, não concordo. Em alguns pontos, categoricamente, não era nem tentar achar um meio termo. Às vezes ele fala assim, Benji, não concordo. E, no fim das contas, os compradores cederam. Mas eram casos muito específicos. Teve situação em que eu virei para o cliente e falei, olha, existem pelo menos mais umas 2 empresas no mercado que devem valer mais ou menos o que a sua vale. Se você dificultar demais, você não vende. Você não é obrigado a vender. Talvez você não queira vender. Talvez você não esteja pronto para vender. Mas, pense nisso. Se você achar que todo blefe seu você vai sair ganhando, não necessariamente vai acontecer, né? E a questão de momentos de venda é importante também. Eu já tive clientes que não estavam prontos para vender. Que a negociação chegou até a caminhar um pouco, mas depois ele desistiu, porque muitas vezes, é o que acontece na maioria delas, você não vende 100%, né? Você não. Vende você continua, ou mesmo quando você vende 100%, é muito comum Não, e é muito comum que o comprador queira que você fique. Até para ter uma transição. Então, você assina um contrato lá que você continua trabalhando 5 anos. E aí tem muito empresário, o cara criou a empresa há 30 anos. Mesmo que ele coloque bastante dinheiro no bolso, de uma hora para outra ele tem chefe. De uma hora para outra ele tem que dar satisfação para o sócio ou para o dono mesmo. Né? Uhum. E não é uma mudança fácil. Né? Um desses nossos clientes grandes, eram 4 sócios, eu acho, e aí os compradores exigiram que 2 ficassem. Acho que era um mínimo de 3 anos e pagando bem, tá? Não era ficar de graça. Ainda tinha bônus, tinha bastante dinheiro na mesa. Um deles ficou, 10 anos ainda, porque ele gostava do trabalho. Chão de fábrica mesmo, ele trabalhava na fábrica, cuidando da fábrica e tudo mais. Ficou cerca de 10 anos. O outro, a partir do dia seguinte da venda, parecia um presidiário riscando a parede, contando os dias ali para sair. Uhum. Para se aposentar.
né? Então vai muito do perfil de cada um e é muito importante você entender isso na transação. Sim. Né? Porque você tem que servir simplesmente falar, topo ou não topo, você tem que virar para o cliente e falar, você tem certeza que você não topa? Até falar, olha, se eu fosse você, eu toparia. É interessante isso que você está colocando, porque tem um aspecto, se a gente trouxer de novo esse conceito de pro-business, né, que até tem um paralelo interessante com a modelagem financeira, né, que é o conceito do zoom in, do zoom out, né, ou seja, às vezes a gente fica tão preso na questão técnica, tão preso no micro detalhe, na vírgula, que a gente entra naquele módulo, né, naquele modo, porra, ser feliz ou ter razão, né? Às vezes a gente fica tentando, exato, é isso. A gente fica tentando tanto ter razão que a gente deixa de ser feliz. E às vezes não é, às vezes não, na maior parte das vezes não é um processo consciente, né? A gente entrou num estado emocional e nesse estado emocional o que vale é ganhar a discussão e bater o pé, até porque muitas vezes uma transação, né, Ricardo, acaba mexendo com os nervos ali da pessoa fundador, né, ou da pessoa fundadora, que é um ser humano no final das contas e que numa hora dessa não está nem pensando o que está fazendo. E eu acho curioso, porque a gente falou do termo pro-business, né, a favor do negócio, e nesse caso, quando você atua como o psicólogo, você está sendo mais pró-negócio do que o próprio maior interessado, né? Sim, não, e o que acontece? Eu já tive situação que era uma fusão, acabou não acontecendo, isso tem mais de 10 anos também, de dois grupos gigantescos, assim, as maiores empresas do setor no Brasil. Tanto que certamente teria, talvez o CAD nem deixasse, mas enfim. Eles iam se fundir, no fim não deu certo por uma questão contábil de auditoria, que uma das empresas estava muito enrolada, então acabaram desistindo do negócio. Mas antes disso, os dois fundadores das duas empresas, eles saíram para o mercado, eles visitavam os maiores clientes, já se apresentando como uma parceria, né? Antes do negócio. E no fim o negócio não deu certo. Depois eu não sei como é que eles fizeram para desdizer a história depois, né? Mas é muito comum, eles agem muito com o coração. E faz sentido, porque a gente está falando muitas vezes de empresas com 30 anos, 40, 50 anos. A empresa que ele construiu, ou o pai ou o avô construíram, né? Então, e aí é interessante quando você vê, porque o comprador muitas vezes, ou ele é um comprador estratégico, que é uma outra empresa do setor, que às vezes passou pelas mesmas dores, pela mesma jornada para depois comprar uma outra, né? Ou então uma empresa que já é uma multinacional, que já é tão grande, que já está tudo muito despersonalizado. Ou fundo de investimento, que compra e vende empresa a todo momento. Então você tem essa discrepância entre as duas pontas. Você tem do lado alguém que, se por acaso aquele negócio não der certo, ele vai lá e compra outro, e você tem um outro cara que está vendendo a vida dele ali. Né? O investimento, e não é investimento só financeiro, não, é de tempo, é de tudo. Né? O investimento que aquela pessoa. Tudo, o investimento que aquela pessoa colocou na empresa dele é descomunal, assim, é imensurável. Então é muito. O comprador consegue geralmente ser mais frio na negociação. Sim. Né? O vendedor, quando é o próprio empreendedor, é que muitas vezes o vendedor também é um fundo, por exemplo, vendendo para outro fundo. Acontece. Mas quando é o próprio fundador, né, é completamente diferente o viés de cada lado. E aí, se o advogado não estiver ali no meio para conseguir mediar isso e entrar na pilha emocional do fundador, a chance de dar problema é grande. Tem que trazer ele para o chão, falar, olha, eu sei que você gosta. E às vezes a gente tem que dar essa notícia, né? Saindo da parte de fusões e aquisições, né? A gente trabalha muito com startup, com fintech, o escritório tem uma área muito especializada em arranjos de pagamento, meios de pagamento. E a gente recebe muita startup que vem contar para a gente, faz o pitch, mostra o PowerPoint ali, explicando o que a empresa faz, com um sorriso de orelha a orelha, achando que está fazendo a coisa mais inovadora do mundo. Às vezes a gente tem que dar uma notícia ruim. Fala, olha, bacana, a gente ajuda você a montar o seu negócio, mas só para te falar, a gente já viu um negócio parecido com o seu. Tem coisa. A gente até fala isso para depois ninguém achar que passou informação. Que passou informação, óbvio que por lei, nem por lei, até por lei a gente é vedado a isso, né? Mas enfim, a gente fala, olha, você acha que você é o único aqui, mas eu tenho que dizer, óbvio que sem abrir nomes nem nada, falar, olha, eu já vi coisa muito parecida com a sua. Né? Então, a expectativa que a pessoa tem, justamente por conta desse investimento emocional e tudo, nem sempre ela reflete a realidade. E aí, na hora que você tem um comprador do outro lado, essa realidade vem na sua cara, né? O que já aconteceu muitas vezes é o cara achar que a empresa dele vale muito, aí na hora da auditoria,
ele tinha um monte de prática trabalhista errada, tributária errada, na hora da auditoria descobre que, sei lá, a empresa dele ele achava que valia 100, aí por conta dos problemas todos, dos passivos possíveis que ele tem, ele vale 30 e não 100. Né? É aquele balde de água fria também, isso acontece muito. Então, existem os casos em que vale menos 10, né? Ou menos 20. Acontece. Né? Que a gente vê o que quer ver, né? Eu já participei de um exercício onde tirados as questões trabalhistas fiscais, você fazia esse exercício, cara, o equity, o valor de participação ali do acionista ia para o buraco, né? Tipo, sumia, né, no meio disso tudo. E realmente, e essa questão, também tem isso, né? Você trabalha com alguns casos de startup, né? Porque quando você trabalha nos dois ângulos, né? Você tem o ângulo do private equity, do venture capital, das investidas, vocês têm esse ângulo de fintech, né? Que é bastante forte. E esse é uma outra questão, né? Porque eu acho que isso acontece com número e isso acontece no jurídico, né, Ricardo? Porque assim, a gente sofre de um negócio que chama a maldição do conhecimento, né? Então, a partir do momento que eu não sei se você conhece esse experimento, né? Mas tem um estudioso aí que pegou, falou assim, cara, tapa o ouvido aí, você não pode ouvir, mas você tem que tentar, ou mentira, não é que você tapa o ouvido, você põe uma música no ouvido e aí você tem que bater com o dedo a música que você está ouvindo para outra pessoa entender, né? E aí se pergunta para o cara, fala assim, quantas vezes você acha que o cara do outro lado vai te entender? Ele, sei lá, 90%, 80%, sei lá, um percentual alto, ou 50% até, e no final das contas praticamente ninguém consegue entender, porque o que você está ouvindo ali, que está muito claro para você, na hora que a gente tenta transmitir, às vezes não é só transmitir a informação, mas tem uma série de barreiras para a pessoa querer entender aquilo que você está falando, né? Às vezes não é só uma questão de transmissão de conhecimento. E quando a gente fala de startup ou de empresa em início, não são todos empreendedores, não são todos empresários que facilmente compreendem alguns riscos que eles estão correndo, né? Ou não facilmente entendem as oportunidades que estão passando e como você colocou, e que às vezes são únicas e é difícil, né? E o que acontece é que a gente processa as informações já com base em todo um arcabouço de conhecimento que a gente tem, né? Então, coisas que são óbvias para mim podem não ser óbvias para você, né? Exato. Coisas que você preenche as lacunas, seu cérebro vai preencher algumas lacunas que o meu não vai, né? E vice-versa. Exato. Eu acho que acontece com conhecimento jurídico, acontece com conhecimento numérico, né? Acho que vale para o jurídico, que é o teu mundo, vale para a modelagem financeira, que é o meu mundo, e a gente talvez tenha dificuldades similares em temas absolutamente diferentes, que por vezes estão presentes no mesmo contexto, na mesma circunstância, né? O assessor jurídico, o assessor financeiro, né? O advogado, o controller, o diretor financeiro e assim por diante. E eu queria te perguntar, Ricardo, quando você entra numa transação, assim, fusões e aquisições, por exemplo, assim, para quem não tem essa profundidade, aí falando também nessa questão de talvez não ter a clareza do que para você é óbvio. Quais são aquelas coisas que você quase que necessariamente faz numa transação de fusões e aquisições? Bom, o primeiro diferencial é você saber se o vendedor... Na verdade, o primeiro é saber se é cash in ou cash out, né? Quer dizer, se eu estou vendendo no secundário ou se na verdade é ingresso de dinheiro novo na empresa para a empresa crescer, que é o que acontece na maioria dos casos de venture capital, né? Por quê? Porque aí você vai ter uma discussão, né, se o fundador fica ou sai, de como é que, além da transação em si, preço, valor e tudo mais, qual vai ser o relacionamento entre as partes depois. Porque isso é metade do trabalho, das dores, está aí. Né? Eu estou vendendo 90% da empresa, mas eu fico. Tá bom, eu fico e aí eu tenho direito de voto, não tenho direito de voto, quem que elege administrador, quem que não elege, né? As cláusulas tag, drag, direito de preferência. Né? Isso é uma das coisas que mais dá trabalho. Quando é uma transação clean, eu simplesmente estou vendendo, a discussão acaba sendo preço, indenização, né? O preço, e aí garantias, tanto garantia para pagar a indenização quanto garantia para o preço, se o preço for parcelado,
E é basicamente isso. Né? Às vezes tem um earn-out, né? Uma parte variável do preço mais para frente, mas basicamente você vai ter discussão de preço, indenização e garantia. Né? Tá. É mais simples, digamos assim. Ou seja, Você tá se você está vendendo 100%, e aí concordo plenamente, acho que as pessoas elas têm as pessoas têm, talvez quem não está envolvido com fusões e aquisições ou quem nunca teve acesso, a pessoa imagina que transação de M&A é vender 100% da operação, não é isso? Sim. E que quando existe investimento de fundo é 100% cash out, né, no bolso estatisticamente é exatamente o inverso, né? Quando compra-se uma empresa, raramente é 100%, e se for, é uma jornada e não um negócio de largada, né? Sim. Você precisa chegar até lá, as Você regras... compra 70 e tem uma opção de compra para comprar os outros 30, até porque você quer uma transição, né? Você quer que o fundador continue ali, enfim. E pode ter condições para isso acontecer, né? Sim. E aí, então, você está falando que você tem um processo se for um processo de 100% de venda, né? Seria a menor parte dos casos, seria de uma forma, né? Uma transação mais óbvia. Só que na maior parte dos casos, você tem que fazer um processo de pensar como é que vai ser a relação daqueles sócios dali por diante, pensando uma série de coisas que não estão presentes na mesa naquele exato momento, né? Exatamente. E assim, e tem o meio termo, né? Tem aquele caso em que você, em tese, vende tudo, mas você fica preso como executivo. Então, tem, digamos assim, menos questões para serem discutidas, mas ainda existem, né? Posso ser mandado embora, não posso ser mandado embora, qual que é a remuneração, né? O que eu tenho que entregar, quais são as metas. Então, aí eu diria que esse é o meio termo, né? O cenário inicial é aquele porteira fechada, vendi, fui pescar, fui morar no campo, né? Outra cláusula que se discute aí é a concorrência. Quanto tempo eu sou obrigado a ficar fora do mercado, né? Não compete. O não compete. Aí o meio termo é eu vendo tudo mesmo, mas eu continuo como executivo, né? E o mais padrão é eu vendo, ainda que eu venda tudo em tese futuramente, mas imediatamente eu vendo só uma parte e continuo como sócio mesmo. E aí é onde dá mais trabalho, que você vai discutir toda essa relação societária mesmo, como é que fica na empresa, né? Porque nesse intermediário o cara está vendendo, mas a relação que ele passa a ter com o novo acionista, o principal acionista, é uma relação contratual. empregatícia. Geralmente não é empregatícia, porque via de não regra é um diretor estatutário, exatamente. Mas é quase. Ele tem chefe. Resumidamente, ele tem chefe, é uma relação contratual. Então é diferente de uma societária, você não precisa abordar tantos pontos, mas você vai ter cláusula de, obviamente não concorrência quando você sair também, mas cláusula vai ter meta, remuneração, bônus, né? Então você tem alguma coisa para regular. Por isso que eu digo que é um meio termo. Não é tão complexo quanto negociar, obviamente, um acordo de acionistas, mas dá um trabalho ali. Esse ponto que é chegar, né? De estabelecer um acordo de acionistas, que parece ser um documento puramente legal, né? Parece ser um documento, sei lá, como talvez um contrato social seja uma forma interessante de comparar, né? Porque o contrato social ele também estabelece uma série de regras com relação à empresa, com relação aos sócios, tal, mas o acordo de acionistas, do ponto de vista estratégico, ele é muito mais complexo, né? É quase que impossível você desenhar um acordo de acionista no automático, né? Quase não, é impossível, né? É quase impossível. Tem algumas situações que você até consegue, mas é muito difícil. É o documento, numa operação de venda ou de investimento, o acordo de acionistas geralmente dá mais discussão do que o próprio SPA, né, que é o contrato de venda mesmo. Porque o contrato de venda você vai discutir isso. Aí, geralmente é declaração, garantia, indenização e preço, que é o que você vai discutir ali. E, teoricamente, ele tem uma vida curta. O preço é parcelado, tudo bem, mas você resolveu aquilo, a hora que você assinou o contrato de compra e venda, ele meio que está resolvido. Ele pode ter uma forma de cálculo de uma parcela futura, vai ter discussão depois de atualização, enfim. Mas o grosso dele, 90% dele, está resolvido ali. Né? O acordo de acionistas não, você assinou e ali começa a relação. É um casamento mesmo. Então é um monte de problema que pode acontecer ali no meio. Então esse é um documento que tem que tomar muito cuidado. É interessante, né? Porque é um documento que se faz a partir de uma transação, mas ele é muito mais societário do que transacional. Né? Muito mais, assim, 90% societário. Uhum. E aí a gente está falando de um acordo que pode ter 20 anos, né, de duração, 30 anos, sei lá. Então, acho que talvez mais um dos pontos aqui do fora do óbvio, né? Talvez um empresário, empreendedor quer vender um negócio,
tá nem pensando nisso, né? Ele fala, cara, vou vender, botar dinheiro no bolso. Acho que entra, a hora que a gente começa a falar de sonhos sendo realizados, a chance do pezinho sair do chão é um pouquinho maior, né? Mas acho que a idade e o tempo de existência da empresa também pesa, né? O empresário que fundou e está há 30 anos com uma empresa, a perspectiva dele de ter um sócio, alguém mandando nele, é diferente de alguém que criou uma ótima startup aí há 5 anos e está vendendo agora, né? Sim, mas o meu ponto é, quando o cara, vamos dizer, esse cara de 30 anos de empresa, sabe, 25 anos de empresa, esse cara, ele vê a oportunidade de fazer uma transação, ele cria uma imagem na cabeça dele do que seria essa transação, né? Ele quase que fantasia isso, né? Ele fala, ah, não, vou vender 100%, aí jogo a chave no peito do comprador, saio correndo, vou jogar golfe, né? É É isso. engraçado que as pessoas que nunca jogaram golfe querem jogar golfe quando se aposenta. E muitas vezes a venda não acontece e o golfe também não acontece, né? Nenhum dos dois. Por quê? Porque o cara está fantasiando e aí ele vai... É um pouco daquele negócio, até costumo falar lá no programa de formação em modelagem financeira que, porra, ninguém vai vir te salvar, né? E às vezes o cara está tão cansado, ele está tão sem conseguir ver uma perspectiva de segunda geração do filho tocar, ou sei lá, que ele começa de planejar uma venda, ele vai de planejar a fantasiar uma venda, né? Então, acho que é exatamente por isso que uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, ela é muito importante, né, Ricardo? Porque existem umas questões educacionais aqui, né, de botar o pé no chão. Exatamente. E tem a questão de momento de mercado, né? Porque o que acontece muito, geralmente em determinados setores todo mundo se conhece, pode até se odiar e tudo mais, mas geralmente as pessoas se conhecem. Então, as pessoas começam a ver as vendas, né? Ah, o meu concorrente foi vendido, aquele lá foi vendido, e aí todo mundo acha que vai vender nas mesmas condições. Só que você tem N questões aí. A sua empresa pode não estar tão boa, a sua empresa pode ter passivos que a outra não tinha. Talvez aquele grande investidor estratégico, tendo comprado o seu concorrente, nem precisa comprar você. Naturalmente ele te tira do mercado, porque via de regra isso acontece, né? Chega algum player grande, estratégico, ele compra um ou outro player do mercado, aí tem mais uns 2 ou 3 de tamanho médio ali. Ele pode avaliar, fala, putz, faz sentido eu comprar ou não preciso? Com o que eu tenho e o que eu já comprei, eu não preciso nem me preocupar, porque esses caras vão sumir naturalmente. Então, assim, você demorar para vender, porque tem isso, né? Você enrolar demais, você pode acabar entrando num cenário desses também, né? E eu já vi isso acontecer, exatamente o que você está falando, e entra um pouco do contexto que você deu, né? Que assim, o comprador, ele está um pouco mais frio, né? Ele está um pouco mais frio, não, ele está frio, né? Ele está olhando aquilo para uma transação. O vendedor, ele enxerga aquilo com um olhar, né? Com um filtro mais emocional, né? E eu já vi isso acontecer, cara, na minha frente, assim, o comprador, ele ao saber que para ele é frio, né? Que para ele é mais uma transação, né? É quase que uma visão de um, sei lá, talvez seja um pouco dark aqui falar de um serial killer, né? Mas o cara ele entra com a mira laser dele ali e fala, cara, será que eu vou atirar nesse animal não, mas nessa minha presa, vai? Presa é uma boa figura de linguagem. Sim. Será que como é que eu vou lidar com essa presa aqui? E aí é muito interessante, e eu já vi isso acontecer exatamente como você está descrevendo, e o comprador, então, ele chega de uma forma um pouco mais cortês, cordial, e às vezes o comprador vai deixando o ego dele se confundir, né? Então, assim, o comprador, o vendedor vai deixando, às vezes, o seu ego se confundir. Fala, não, o cara tá vindo aqui, ele vem aqui, me trata super bem, não sei o quê. Então, porra, eu venho na hora que eu Tá na minha quiser e mão. tal. Tá na minha mão. E não tá, né? Não tá, exatamente o que você falou. Às vezes o cara tá sendo cordial, tá sendo cortês, e ele fala, cara, quer saber? Isso aqui não. Ele é educado, mas Às eventualmente vezes ele pode ser naturalmente educado, enfim. Exato. Eu já vi situações em que me parecia até não tão naturalmente. Falei assim, olha, mas a marca de vocês é incrível, mas eu adoro, olha, a empresa de vocês é sensacional. Eu falo, gente, fica atento aqui, porque o cara está falando isso para ganhar um espaço na relação de confiança, mas não, cara, mas Ricardo, fica tranquilo, está garantido. E nesse caso não aconteceu. Nesse caso não Sim. aconteceu. E o cara realmente estava
seduzindo a palavra, se é que você me entende, né? Ele estava seduzindo. Eu não tenho dúvida que esse cara do outro lado estava olhando para aquilo com uma situação de presa, predador, né? Só que com um discurso muito meloso, né? E nessas circunstâncias que você está falando, é um negócio complicado, porque realmente inviabiliza, né? Ou pode inviabilizar, não Pode necessariamente viabilizar. inviabiliza. Pode ser que Mas eu já inviabilize. vi empresário que você tinha um investidor estratégico que estava olhando algumas empresas do setor, aí teve um ou outro ali que enrolou para vender, quis fazer de difícil para subir preço e tudo mais. A hora que foi ver, ele já tinha comprado umas outras duas, não precisava mais comprar ele. Falou, Exato. esse cara naturalmente some. É cruel, Exatamente. mas é assim, mas acontece isso. E nesse caso que eu estou falando foi também exatamente o mesmo caso. Os caras estavam consolidando e aí fala assim, não, vamos olhar aqui, sei, não, porque a nossa outra coisa que eu vejo acontecer bastante, né, Ricardo, o bom e velho, mas a minha marca ela é muito importante, né? Fala, cara, calma, né? Você tem que ver para o comprador, você tem que pensar com os olhos do comprador. Eu acho que isso você deve aportar isso bastante para os clientes, né? Conseguir ajudar o cara a enxergar, não sob a perspectiva dele próprio, que a empresa é incrível e tal, mas se aquilo vai ser valorizado ou não, né? Até onde dá para. Exato. Até onde Às dá vezes, para. às vezes a operação é feita, às vezes o comprador não está nem tá pouco se lixando para a marca. Às vezes o comprador tem uma marca que é mais forte, ele fala, não, mas eu quero comprar porque por causa dos canais de distribuição que esse cara tem, por exemplo. Exato. Né? E às Então, vezes, acho às vezes o que... que ele está vendo de valor, ele não necessariamente vai falar, né? Ele não necessariamente vai falar o que ele está Exatamente. vendo de maior valor, né? Ele pode até falar uma coisa, mas na verdade é outra. Legal. Ricardo, eu sei que você tem, assim, e eu acho muito legal a atuação que você tem na Só BVK, estou arrumando né? o meu carregador aqui. Tranquilo. Peraí. Pronto. Boa. E, assim, eu acho muito legal a atuação que você tem na BVCap, né? Na Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity. E já participei, né, dos encontros lá que fala de regulamentação. E conta um pouquinho, né? Como que é essa tua atuação mudou um pouco a forma de discussão lá, né? Teve algumas com esse negócio da pandemia, não? A pandemia não necessariamente, mas assim, porque a CVM também tem mudado bastante as normas. A gente está num momento agora, terminou no dia 15 agora, uma audiência pública para mudar totalmente a regulamentação dos fundos, inclusive de private equity, né? Então as discussões acabam se intensificando nesse cenário. Né? Então lá eu faço parte da Comissão de Regulação e a de Venture Capital. Então, cada uma, obviamente, com o seu assunto, mas os assuntos são bem discutidos. E a parte toda de regulamentação de fundos, ela sofreu profundas mudanças nos últimos anos, né? Estou falando especificamente dos FIPs, né? Dos fundos de private equity. Então a gente teve a 578, já tem 4 anos, acho 4 ou 5 anos, que mudou bastante do que era antes, né? A gente participou bastante, a BVCap foi muito ativa na discussão com a própria CVM com relação à norma, e agora de novo vem essa regulamentação agora que muda muita coisa, né? É relevante, por exemplo, a questão de responsabilidade de cotista por dívida do fundo. Hoje, muita gente não sabe, mas como o fundo é considerado um condomínio, se o fundo tiver patrimônio líquido negativo, todos os cotistas podem ser chamados a aportar dinheiro, né? Como se fosse um condomínio, seu prédio mesmo, né? Não, mas eu já paguei o que eu tinha que pagar, no meu boletim era, sei lá, 100 mil reais, já coloquei 100 mil reais, não posso mais ser chamado. Toda a já minha aportei. cota lá. Não, se tiver patrimônio líquido negativo, você pode ser chamado, né? Isso está claro, geralmente nos regulamentos, deveria estar, pelo menos nos prospectos e tudo mais, mas pouca gente sabe disso, né? E essa nova norma da CVM vai permitir que os fundos limitem, eu só estou dando um exemplo aqui, né? Que realmente seja limitado, que no nosso exemplo aqui, o valor que você tinha que aportar, se aportou, o fundo não pode mais te chamar para colocar nenhum real. Mas e se o fundo quebrar, acabar o dinheiro do fundo? Aí vai ter um processo de insolvência, parecido com o de falência, né? Você vai pegar o que sobrou do fundo, vai pagar os credores na proporção ali, vai ter um processo específico para isso e segue a vida. Né? Que é uma coisa que está mais alinhada com prática internacional, não é, Ricardo? Muito mais. Assim, está mais alinhado com prática internacional e, teoricamente, pelo menos na teoria, com a prática societária no Brasil.
Porque uma SA, uma limitada, em tese, o sócio não responde pelas dívidas da empresa, né? Se ele tiver já aportado o capital dele, não deveria responder, é o que diz a lei, pelo menos. Salvo em caso de fraude e tudo mais. Mas, na prática, a teoria é outra. Então, por exemplo, é muito comum justiça Na do prática, trabalho. a teoria é outra. Boa. A justiça do trabalho é diferente. Exato. Existe até um racional por isso, tá? Enfim, mas o tributário era muito diferente, mas hoje em dia já existe uma tendência a se considerar que o sócio só vai responder também em caso de fraude. Então você tem casos específicos em que o sócio responde. Então muita gente acha que todas as dívidas da empresa o sócio tem que pagar, existem limites para isso, né? E para fundo hoje esse limite não existe. E o que essa lei fez foi justamente alterar isso e prever justamente para os fundos ficarem equiparados ao padrão internacional. E o FIP, em especial, é um fundo que ele é muito importante para o mercado, né? Porque, mesmo para os leigos, o FIP é o fundo da economia real, né? O FIP é o fundo que o dinheiro que entra num FIP ele vai ser investido em empresas para as empresas crescerem, né? Uhum. Então, ele é um fundo por excelência que gera emprego, que gera pagamento de impostos. É economia real, né, na veia. Na veia. Economia real, é PME, né? São vários ângulos. E você falou aí de que existe a teoria de que a limitação da responsabilidade do sócio, né? Mas que na teoria, que na prática a teoria é diferente, né? Às vezes é diferente, acho legal. E realmente, né? Porque você tem a questão tributária, a trabalhista, existe, cara, direito do consumidor é um negócio bastante complexo, né? Consumidor e ambiental. E ambiental, né? Trabalhista, consumidor e ambiental são coisas que eventualmente bota tudo por terra e aí o patrimônio do sócio fica muitas vezes quer dizer, passa por cima dessa regra maior, né? E curioso porque eu lembro de casos, né, em que até fundos grandes, né, Ricardo, alguns fundos bem visíveis aí de mercado que estavam com sócios também, sócios de visibilidade, Sim. com problema na pessoa física, né? Sim, bloqueio de conta e tudo mais. Bloqueio de conta. Você fala nomes assim, grandes players, grandes fundos do mercado nacional, muitas às vezes fundos internacionais, né? Com sócios que são conhecidos gestores do mercado, o cara com bloqueio de conta, né? Problema na pessoa Sim. física, né? E acho interessante, acho muito legal esse trabalho na BVCap, porque primeiro porque é um trabalho pro bono, segundo porque eu sei, Ricardo, o calibre das pessoas que estão lá envolvidas, né? Que são as pessoas com quem você está trocando mais ali, tem o Luiz Eugênio, né? Sim. Que o cara é... Não, as trocas são... muito de altíssimo nível. O Álvaro da Stratos, a Marina Proctor, assim, só tem gente muito boa lá. Então as trocas são de altíssimo nível. Então, isso. Eu não chamaria nem de pro bono, eu só ganho. Exato, mas assim, mas eu vejo que acho que a Marina Proctor, se não me engano, é da Matos Filho, né? Matos Filho. Matos Filho, aí tem a outra menina também, são meninas, né? São inteligentíssimas, mas eu vejo o quanto que você colabora, né? Você tem uma relevância bastante importante nesses ambientes, e é o que você falou, cara, são ambientes puta, no final do dia é fomento à pequena e média empresa, é fomento à economia real, né? Apoio. E se não tiver um mínimo de proteção para fazer esse tipo de coisa, o mercado, a gente sabe que o mercado brasileiro de private equity, né, ele viveu ondas, né, puta, vai, não vai, agora vai, agora não vai. Eu acho que esse tipo de coisa vai dando uma base, né? E a gente, estando mais alinhados com os padrões internacionais, você atrai investidores estrangeiros, porque tem muito investidor estrangeiro que desiste de investir em private equity no Brasil, por conta disso. Ou então, o que é cada vez mais comum, são gestores brasileiros montando estruturas fora. Na verdade, ele monta o fundo fora, né? Os BVIs da vida. E aí o fundo investe num outro fundo aqui no Brasil e tudo mais, mas o investidor estrangeiro, ele capta fora, ele monta um veículo fora para pegar o investidor estrangeiro já no veículo lá de fora. Se a regulamentação fosse mais benéfica aqui, quando ele poderia trazer isso direto para o Brasil, né? Uhum. E, de novo, eu estou falando aqui de geração de emprego, de impostos. Eu não estou pensando só em
na entidade, o mercado, né? Eu tô falando de economia real mesmo. Sem dúvida. É um volume, é um chunk, ele é um volume representativo de dinheiro que não está entrando na economia por conta de uma questão de regra, né? Das regras de como as coisas Porque o funcionam. FIP, por norma, ele é obrigado a investir 90% em empresas, né? Só um parênteses, tá? Só um parênteses, fundo de investimento em participação, né? Isso, exato. Ele é obrigado, aquilo que a gente estava falando antes, né? Os nossos cérebros preenchem as lacunas, mas talvez nem de todo mundo aqui. Desculpa. Mas é isso, né? É um fundo que ele é obrigado a investir em participações societárias, em ações e tudo mais. Então, o dinheiro que entrar, os bilhões desse tipo de fundo especial, eles vão necessariamente entrar, nem sempre cash-in, obviamente, tem muita coisa que é cash-out, mas eles vão necessariamente entrar na economia real, né? Sim, eu não estou comprando papel simplesmente não. e que para o trabalhador ali, para o funcionário, aquilo é invisível, é outro mundo. Ele olha e fala, não, isso aqui é coisa da Faria Lima. Não é, aqui a gente está falando Não é de investimento em operação, né? em operação, é rede de cinema, é rede de restaurante que vai contratar funcionário. É fábrica no interior do estado que não é um dos principais estados, né? É isso, é galpão, é indústria farmacêutica com chão de fábrica, é loja, rede de varejo, né? São fundos que investem nesse tipo de atividade. Então a gente está falando de Sim. muito emprego, de muita gente, né? E eu imagino os tamanhos dos fundos que não deixam que acabam deixando de entrar por conta desse tipo de coisa, né? Porque existe lá fora, né? Porque tem nesse negócio que você comentou do FIP, né? Porque o FIP é Fundo de Investimento em Participação que deveria investir em empresas, né? E por isso, imagino que essa regra de investir 90% para o cara não fingir que é uma Sim. coisa e fazer outra, né? E tem lá, e aí você tem o investidor desses FIPs, né? Que são os investidores que tipicamente investem nesse tipo de coisa, e o tamanho desses caras que tem nos Estados Unidos, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, né? Tem os fundos sei lá, dos bombeiros, de Harvard, dos endowments das universidades, os caras têm muito recurso, né? Que potencialmente está deixando de entrar. Eu acho que esse é um alerta muito interessante que você traz aqui, Ricardo. E tem um outro ponto, aí quando a gente fala de venture capital, né? Porque aí você não vai gerar 1 milhão de empregos, pelo menos inicialmente, numa empresa de venture. Mas às vezes é um fundo desses que viabiliza o desenvolvimento de uma tecnologia super disruptiva que pode mudar o mundo, mudar o mercado, né? Uma tecnologia Isso. médica, ou mesmo de tecnologia de pagamento, por exemplo. Né? Então você pode, mesmo que você não necessariamente todas as operações, e aí obviamente depende do tamanho do fundo, você vai gerar já imediatamente uma empresa, vai investir numa empresa que vai gerar milhares de empregos? Não. Mas muitas vezes você está possibilitando o nascimento de uma tecnologia, seja para qualquer setor, que talvez morresse na praia, morresse na ideia ali, morresse com o empreendedor ali, porque ninguém colocou dinheiro para o negócio dele voar, né? Exatamente, às vezes não é na geração de emprego que está, mas aquela tecnologia pode fomentar a economia criativa, pode fomentar uma renda extra, né? Que hoje muitas tecnologias estão fomentando a renda extra, então não é necessariamente a geração de emprego, mas tem o seu efeito, ou por exemplo na saúde, né? Então e se a gente fica com fome desse recurso, né? Quer dizer, se ele acaba não entrando, quanta coisa legal pode eventualmente até deixar de existir, né? Usando um exemplo aqui, e sem conflito, que não é cliente meu nem nada, né? Mas aquelas health techs, tipo o Doutor Consulta e tudo mais, que, pelo que eu sei, tem revolucionado o atendimento médico, né? Principalmente para quem não tem plano de saúde e tudo mais. Sim. É muito provável, se você for puxar, que essas empresas todas foram financiadas por private equity. Né? Alguém botou dinheiro num FIP ou estrutura similar e botou dinheiro nessas empresas. Se alguém não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse. Provavelmente nós não teríamos isso à disposição da população. Né? Isso. E se eventualmente não foi o FIP, sei lá, foi um family office que já tem cabeça de FIP, que por acaso não foi, né, e provavelmente está sendo bem assessorado. E eu sei que você também, né, voltando naquela pegada de pro bono, né, pro bono não, de pro business, né, Ricardo? Também tem isso, né? Qual que é a melhor estrutura para cada caso de transação? Coisas que aprendi nas nossas conversas aqui, né? Tipo, que momento que você traz mais governança
e que momento que você precisa de mais velocidade, que momento que você precisa de mais governança, que momento em que você precisa de mais alinhamento, e assim por diante, são vários os ângulos, né? Exato. Eu achei muito interessante que você trouxe essa questão do psicólogo, né? Porque, assim, na minha jornada de modelador financeiro, eu percebi que não só isso estava presente, Ricardo, mas como o sucesso mora em a gente saber fazer aquilo que não é o óbvio, né? Porque o óbvio talvez por vezes acaba se tornando commodity, né? Porque inteligência é uma coisa muito importante e a gente precisa, conhecimento também, mas muitas vezes a inteligência emocional que acaba fazendo uma diferença importante, né? Assim como sócio de escritório, Ricardo, você é sócio de escritório, você é um cara que toca a área societária, que não é brincadeira tocar societário é business, é negócio. A velocidade dos negócios é muitas vezes surreal, né? Concorda? E às vezes a transação tem prazo, negócio não para, é quase que non-stop, transação tem prazo. Então, além dessa questão de ser o psicólogo, né, muitas vezes do cliente, do empresário, que outro aspecto que talvez as pessoas não saibam que um líder de área em um escritório relevante de São Paulo precisa ter numa posição como a sua? Eu acho que no trabalho especificamente societário, você tem que ter um poder organizacional muito grande. Não adianta só você atender a demanda em si, né? Porque muitas vezes você tem um cliente que está contando com você até para você lembrá-lo das coisas. Né? Não é simplesmente uma postura reativa, né? Ah, me faz um documento X, você vai lá e faz e devolve. Né? Cara, o empresário está cuidando do negócio dele. Para ele, o societário é a cozinha dele, está ali no back-office dele, enfim, ele quer que o negócio ande e os documentos têm que refletir o que ele está fazendo. Então, a gente tem um trabalho muito grande de organizar a vida dos clientes, né? Isso é uma coisa muito importante. Tanto numa transação, mas aí, obviamente, é só durante a transação. É importante alguém tocando o bumbo ali, que a gente fala, né? Coordenando todos os checkpoints da transação para saber se está todo mundo na mesma página, mas mesmo no dia a dia, porque se deixar para o cliente, você esperar o cliente se manifestar, ele vai esquecer, vai passar. Sim. E aí você deve ter provavelmente uma coordenação de equipe, né? Que é o que você chama de bater o bumbo, né? Quer dizer, o negócio precisa estar acontecendo. Você, ao mesmo tempo que o cara está cuidando do negócio dele, você está cuidando dessas questões, mas você está cuidando estrategicamente, no que na modelagem eu chamo de zoom out, né? Você está no zoom out. Então, você deve ter que não só coordenar a sua equipe, como fazer um paralelo de relacionamento / cobrança do cliente, né? E eu acho que isso as pessoas, às vezes, entram em conflito com isso, né? Não, se é meu cliente, eu não posso cobrar. Fala, cara, se você não cobrar, vai dar errado. É isso, né? Às vezes a gente tem que dar bronca. É claro que tem clientes e clientes, né? Com as suas peculiaridades que você vai agir, depende da intimidade que você tem. Mas eu tenho uma equipe fantástica, assim, que me ajuda muito com isso. Essa parte, Conheço, são ótimos. Na verdade, não sou eu que coordeno a equipe, eles me coordenam nessa parte. Né? Eles te cobram também. Exato. Mas isso varia muito de cliente para cliente, porque tem cliente que tem jurídico interno, né? Tem cliente que tem jurídico interno que meio que centraliza tudo e fica mais fácil. Tem clientes menores que não tem jurídico interno. Para vários clientes, nós somos, entre aspas, o jurídico interno, né? Uhum. A minha experiência com fundos veio um pouco disso, né? A gente atendia na época o Citibank, que era um dos maiores administradores de fundos do Brasil durante muito tempo. Então, durante mais ou menos 10 anos, acho que foi 2009 a 2019, quando eles saíram desse negócio de fundos, na administração fiduciária, nós éramos praticamente jurídico interno do banco. Óbvio, o banco tinha um jurídico enorme, pessoal super legal. Mas essa parte do dia a dia ali dos fundos estruturados, né, que era o fundo de participações, o fundo imobiliário e os FDICs, os fundos de direitos creditórios, a gente tocava basicamente, né? Uhum. Então, até hoje, assim, a gente já não atende essa área desde 2019, já tem pelo menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos até, porque 2019 foi o finzinho, né? Acho que eu sei o ramal de todo mundo de cor ainda, porque era como se fôssemos o interno ali mesmo. Legal. Então, é muito diferente quando existe um jurídico interno na empresa e quando a gente tem que ter esse papel também. Isso é muito comum. Né? A gente atende muita empresa menor, empresa de médio porte, além de grandes. Né? E nessas menores, a gente acaba funcionando como jurídico interno.
Inclusive para distribuir dentro do escritório, né? A gente cuida da parte societária, mas tem clientes nossos que a gente que puxa o tributário, a gente puxa o trabalhista, e vice-versa, né? A nossa área de payment, por exemplo, eles cuidam quase que 100% das empresas, né? E aí eles que puxam a gente no societário, a parte de propriedade intelectual, trabalhista. Então, tem um ponto, isso é uma coisa muito importante, você coordenar o trabalho que os clientes precisam, né? Uhum. Não dá para Sim. ser mais advogado só reativo. Ah, me pede um documento, Não. eu te mando em 5 dias. Não. Não. Você tem que, inclusive, muitas vezes identificar um risco, pontuar e já coordenar, né? Muitas vezes parte de nós a demanda, né? Uhum. Sim. Ó, ou se é uma norma nova, ou a gente repensou, ou a gente viu um caso novo, parecido, a gente entra em contato com o cliente e fala, olha, vamos conversar sobre esse assunto e tudo mais. Eu acho até que, como vocês têm essa pegada forte de meios de pagamento, né? Vocês, aliás, a gente teve, na Dorset, teve um cliente que quase se tornou um cliente de vocês de meio de pagamento, e acho que tem outro que era comum, eu não lembro. Mas eu acho que vocês têm tanto essa especialidade que muitas vezes vocês devem viabilizar o modelo de negócio para os caras e o cara fala, beleza, e agora, trabalhista, o que eu faço, né? E aí Não, mas acaba sem sendo... dúvida. Sem dúvida, essa parte de meio de pagamento, o escritório faz basicamente a modelagem do negócio. Que legal. Muito legal. Ricardo, incrível, assim, conversa Eu que muito agradeço. legal. Nada diferente do que a gente sempre Sim. tem de conversas entre a gente, muito rico, muito A legal. gente só chamou, a gente só chamou o pessoal para participar aqui. É isso, cara, é exatamente isso, Ricardo. A gente só chamou o pessoal para participar das conversas que a gente tem, que são sempre espetaculares, né? Eu queria te agradecer muito aí, você está compartilhando a tua visão, a tua experiência. Sei que é um cara, você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. É E recíproco. obrigado. Então, assim, de verdade, obrigado aí pela tua participação, pelo seu tempo. E tenho certeza que o pessoal deve estar matutando um monte de coisa aí, depois eu te conto. Tá bom? Perfeito. Qualquer dúvida, alguma coisa, pode mandar para mim depois também. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que entrou para participar aqui. Legal. Então, valeu, Ricardo. Um grande abraço para você. E a gente fala Abraço. em Tchau, breve. tchau. Valeu. Tchau. Legal, pessoal. Participação do Ricardo Vieira. Eu falei que ia ser uma conversa muito, muito boa. E quem está aqui ouvindo agora, ou eventualmente ouvindo isso aqui gravado, tenho certeza que vai entender exatamente por que de fato ia ser uma conversa muito boa, e foi, né? O Ricardo, que ele é um amigo, advogado, conselheiro, uma pessoa nota 1 milhão. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer aí para quem assistiu, ouviu até agora, e a gente então se vê na nossa próxima encontro e no nosso próximo quadro do Ricardo Convida. Beleza? Valeu, pessoal. Até lá.